Olá! No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma estratégia muito importante, que é você definir qual partido você vai escolher para concorrer às eleições. Tá? Você decidiu ser candidato e você quer saber, ou até se você vai fazer uma simulação para saber se você sai candidato, você tem potencial ou não, se você tem chance. Combinado? Para isso, nós vamos levantar qual é uma estimativa, e aí nós vamos fazer algumas simulações aqui, para ver quantos votos você tem e você precisa, quantos você tem, quantos você precisa e quantos o seu partido vai ter. Nós vamos ter que fazer algumas simulações para isso. Mas a gente vai fazer simulação baseado nas eleições passadas, tá? Em 2016, você tem a quantidade de votos válidos do seu município, você tem o número de cadeiras que a Câmara Municipal tem disponível para vereadores. Então, você consegue ter um valor aproximado, aí, uma estimativa aproximada. E depois você vai corrigindo isso conforme as coisas vão se definindo, ok? Então, vamos lá. Vamos colocar mãos na massa aí. Primeiro passo. Olhando aqui, ó, nós vamos levantar o seguinte: 5 informações. Qual o quociente eleitoral? Então eu preciso saber o número de votos válidos da cidade e o número de cadeiras. Então nós vamos colocar uma cidade hipotética aqui chamada City. A cidade City, digamos que a City tem, essa cidade, ela tem um total de 90 mil votos válidos. Votos válidos, ok? E essa City, ela tem disponível 9 cadeiras, é o mínimo. A sua cidade pode ter 11, pode ter 15, pode ter 17, né? Mas eu vou falar que a City, a cidade City, nossa cidade hipotética, tenha 9 cadeiras. Bom, aí o primeiro passo que nós temos já temos ali o número de quociente eleitoral, então nós temos o número de votos válidos e o número de cadeiras. O primeiro passo agora é a gente definir qual é o quociente eleitoral. Então o quociente eleitoral, a fórmula dele é o seguinte, é bem simples, tá? Ele é o número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras. Certo? Então, o quociente eleitoral, aqui, lá da cidade City, é o total de 90 mil dividido por 9 cadeiras. Certo? Então, quanto que nós vamos ter lá? O quociente eleitoral da cidade City vai ser 10 mil. Então, a cada 10 mil, o partido vai ter uma vaga garantida de um vereador. Isso é o primeiro passo. Então, porque quem tem o voto não é o candidato, por incrível que pareça, é o partido. O partido é que define quantos candidatos entram na Câmara Municipal. E muita gente acha que ainda, por incrível que pareça, tem muita gente que acha que o cara só depende dele. Não, ele depende do partido. Então ele tem que saber quem está junto com ele no partido, para saber se ele consegue, se tiver lá, sei lá, 20 candidatos e os 20 forem candidatos de 200 votos, eles não conseguem, eles vão ter, quanto? 2 mil votos. Então eles não conseguem colocar nenhum na cadeira, não vão ter nenhuma cadeira, porque o mínimo é 10 mil, a cada 10 mil coloca um candidato, tá certo? Então vamos fazer uma simulação e digamos que, e aí você vai ter que fazer uma pesquisa na sua cidade, quantos partidos estão propensos a sair, certo? E para a gente ter uma noção e o potencial de voto de cada partido. Então, isso você pode pegar nas eleições anteriores e começar com os dados das eleições anteriores. E conforme as coisas vão acontecendo, você vai percebendo quais são os candidatos e depois você vai fazer pesquisa e vai levantar as informações mais a fundo, você vai melhorando a qualidade da informação que você tem. Tá? Então vamos fazer uma situação hipotética. Então nós temos lá, na sua cidade, quem vai sair? Lá nós temos o partido A, o partido B, o partido C e o partido D. Dentro do partido A, ele tem um potencial de voto de 30 mil votos, dos 90.
O partido B tem um potencial de 20 mil votos. O partido C tem um potencial de 15 mil votos. E o partido D tem um potencial de 25 mil votos. Certo? Diante disso, o coeficiente eleitoral não é 10 mil? Então, a cada 10 mil o partido consegue uma vaga. Então, o partido A vai ter garantido 3 vagas. O partido B vai ter conseguido 2 vagas. Aí 15 mil vai dar 1,5. Então, 1,5 você considera o número redondo, tá? Então, você vai ter direito a uma vaga. E 25 mil votos também vai dar 2,5. Então, nós vamos ter um total de 2 vagas. Reparem aqui que o total de disponibilidade na Câmara Municipal lá da cidade City é um total de 3, 4, 5, 6, 7, 8. E são 9 vagas. Essa vaga que sobrou, ela vai ser calculada pela média do número de votantes. Então, se você pegar lá a média do número de vagas do partido A, nós vamos ter 7,5, 7,5, a média. 7,5. Já no B, 6,6. No C, 7,5. E no D vai dar 8,3 a média. Significa o quê? Que o partido D, em vez de 2, ele vai ter mais 1, certo? Porque ele teve a maior média. Aí sim a gente consegue fechar as 9 vagas. Diante disso, e você vai ter que supor mesmo, não tem jeito. No começo você não sabe qual é o potencial do partido A, do B, do C. Então você vai ter que ter uma visão muito clara de quais são os candidatos que estão saindo pelo A, pelo B, pelo C, pelo D. Tá? E ir lá fazer a conta para saber qual é a quantidade de vagas que cada um tem. Isso você vai melhorando, como eu falei, com o tempo. Agora, o mais importante mesmo é o seguinte, é olhar para o teu partido. Olhar para o partido que você está, ou já está filiado, ou que você pretende filiar. E aí, se você não filiou ainda, a hora de você analisar é agora. Porque depois que você está lá dentro, não tem como mudar. Tá certo? Então, quantos partidos formam a chapa? Nós já temos. Qual o número de cadeiras para cada partido? Nós já encontramos uma situação hipotética. Quantos votos você precisa, certo? Que é o item 4. Bom, a lei, ela fala o seguinte, que para você distribuir as vagas dentro do partido, o candidato ele precisa de 10% do quociente eleitoral para um candidato. Então, nós já temos lá. Então, para um candidato conseguir uma vaga, ele precisa atingir, certo? Ele precisa atingir 10% do quociente eleitoral, que é 10 mil, o quociente eleitoral ele é 10 mil, olha aqui, ó. Então 10% de 10 mil, quanto é? São 1.000 votos. Certo? Então, um candidato, por isso que calcular o quociente eleitoral primeiro é importante. O candidato, para entrar livre, ele precisa de 1.000 votos para entrar sem depender de ninguém, tá certo? É claro que o partido tem que atingir o quociente eleitoral de 10 mil. E se o partido atingir o quociente eleitoral de 10 mil e ele tiver 1.000, ele já tem uma vaga, tá certo? Bom, aí é onde entra a questão de uma análise que você tem que fazer muito justa. Se você tem lá, dentro do seu partido, um potencial lá, o candidato A tem, sei lá, você tem aí você vai olhar para dentro do seu partido, tá? Você tem um candidato lá, o candidato X, o candidato Y e o candidato Z. São os três que têm mais voto lá dentro do seu partido. O candidato X, por exemplo, ele tem lá 1.200 votos. O candidato Y tem 1.050. E o candidato Z tem 1.000. O que vai acontecer aqui? E esse aqui, os três candidatos, eles são do partido. Qual é o partido deles? É o partido B. Ok? O que vai acontecer?
Quem entra? Os três têm potencial de voto. Ó, o X tem 1.200, o Y no partido B tem 1.050 e o Z tem 1.000. Os três têm potencial porque eles têm a quantidade de voto do coeficiente eleitoral, ó, aqui. Só que o que acontece? O que acontece? Esse cara aqui não vai entrar do partido B. Wesley, mas ele tem os 1.000 votos. Olha lá, ele tem os 1.000 votos. Certo? Só que olha aqui, ó, no partido B, o número de vagas do partido é 2 pelo coeficiente. Então, apesar do candidato Z ter os 1.000 votos, ele não consegue entrar. Porque o partido só tem direito a 2 vagas. Exceto ou se ele entrar na sobra. Certo? Que aí é um outro cálculo. Aí ele consegue entrar. Mas de cara ele está fora. Por isso, estrategicamente, é muito importante você analisar dentro do seu partido o potencial de voto das pessoas que estão indo com você. E é muito importante duas coisas: você analisar quem tem mais voto que você e você fazer uma pergunta. Escuta, me dá a lista dos candidatos que vão sair pelo partido. E aí olha o histórico deles e verifica o potencial de voto deles para saber quantas vagas o partido vai conseguir colocar. Porque se o histórico do seu partido for de candidatos que têm muito pouco voto, às vezes o partido só consegue uma vaga. E olha lá, entendeu? Ou 2 vagas. E você cai por uma coincidência de ser o candidato Z com 1.000 votos e ficar em terceiro e só teve 2 vagas no seu partido. O que vai acontecer? Você vai dançar. Você não vai ter voto. Então, este momento é um momento de muita matemática. Você tem que sentar e também vai ter que você vai ter que ser bom ali no chute, porque você vai ter que chutar quantos partidos vão sair, quantos votos cada partido vai ter, e aí você vai ter que pegar a base de outros anos. Às vezes um candidato do partido lá, por exemplo, o candidato do partido C, ele nunca foi candidato. É uma surpresa, você não sabe quantos votos ele tem. Então você vai ter que ter um chute. Mas às vezes, esse candidato do partido C, ele não saiu na eleição de 2016, mas ele saiu na eleição anterior. Então você vai lá nos registros pela internet e pesquisa quantos votos ele teve. É cálculo. Faça essa simulação. Descubra qual o potencial de cadeiras que o seu partido vai conseguir. E depois vai lá e verifica qual é o quociente eleitoral baseado no número de cadeiras, como eu expliquei. Assiste de novo esse vídeo. Faz a tarefinha. E aí você vai analisar qual é o potencial que cada candidato vai ter. E você vai ter um entendimento se o teu partido tem condições de colocar 1, 2, 3 candidatos, se você vai ter voto e você vai estar entre o primeiro, o segundo ou o terceiro, ou se você vai ser só um candidato escada. O que é um candidato escada? É aquele candidato que serve de escada para outros entrarem. Por exemplo, ali, ó, o candidato Z, apesar de ele ter 1.000 votos para ele, ele foi escada para o candidato Y e X. Tá? Porque o X teve 1.200, o Y teve 1.050 e ele teve 1.000. E aí ele dançou. Porque o partido B, e quem define, quem limita, foi o partido B. O partido B tem só 2 vagas de direito. Não importa se ele conseguiu atingir os 1.000. Ele só tem direito a 2. Então, às vezes, o que vai acontecer? Você vai ter um partido. Olha só o que vai acontecer aqui, ó. Você vai ter um partido. Digamos que o partido B. Não, vamos. Ah, não, o partido C. Vamos colocar o partido C aqui, ó. O partido C tem direito a 1 vaga, não tem? Ok? E aí o partido C, a soma de votos dele deu os 10.000 votos do coeficiente eleitoral. O que vai acontecer? O candidato J, às vezes lá com 300 votos, entra. Mesmo o Z tendo 1.000. Por quê? Porque o partido C, ele tem direito a 1 vaga. Olha aqui, ó. O partido C, pelo número de votos total que ele teve direito a 1 vaga. Por isso que às vezes
Nem sempre o mais votado ou os mais votados são aqueles que levam e saem candidatos. Espero que você tenha, que eu tenha contribuído com você para que você possa fazer esse cálculo e ter um entendimento de como é que você vai montar a sua estratégia para sair candidato. Tá certo? Um abraço e até amanhã.